take it all. That's why I came, country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, bling something like a movie. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, but the top, I can't ever take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, long road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep on. Yeah, yeah, yeah. Can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy slippin'. Yeah, I'm country boy slippin'. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, bling something like a movie. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Country boy slippin', yeah, I'm country boy slippin'. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame team. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gon' keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep on. Yeah, yeah, yeah. Can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy. É isso aí, pessoal. Está começando o Questões de Direitos Humanos. Estamos aqui de volta, né, mais uma vez aqui na plataforma do YouTube. Sei, pessoal, que eu passei uns dias aí um pouco meio sumido, né? E peço inclusive a compreensão. É por uma boa causa, é porque estou preparando conteúdos, né, com melhor qualidade para vocês, né? Conteúdos que vão servir para vocês, certo? E por isso eu fiquei um pouco meio sumido aqui na plataforma do YouTube. Porém, logo logo estarei marcando mais presença aqui na plataforma do YouTube, se Deus permitir, ok? Então vamos lá para mais uma sequência, uma bateria de questões aqui. Falaremos hoje sobre direitos humanos, questões variadas de direitos humanos, ok? Vamos para a primeira questão, questão de número 1. Diz o seguinte: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o CADH, é o principal tratado do sistema interamericano. Em relação às suas regras sobre a liberdade pessoal, artigo 7º. O item A diz: permite-se a prisão civil por dívida do depositário infiel e do inadimplente de alimentos. Pessoal, seguinte, dívidas, prisão, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Prisão, certo? Prisão civil por dívida. Quando é que se tem prisão civil por dívida, pessoal? Segundo o CADH ou KDH, que é a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, convenção essa que culminou, né, no tratado no Pacto de São José da Costa Rica. Essa convenção, ela disse que só é permitido, só é lícito, só está de acordo
com os direitos humanos a prisão por inadimplente, a prisão de inadimplente de alimentos, certo? A prisão por pensão alimentícia, ok? Então, se uma pessoa estiver inadimplente, né, em questões de alimentos, ou seja, pensão, não pagou pensão alimentícia, isso pode levar ela à prisão civil por dívida, certo? Porém, o depositário infiel, não mais, ok? Seguinte, o depositário infiel, ele está na nossa Constituição, certo? Está no artigo 5º da Constituição, depositário infiel. Está na nossa Constituição que o indivíduo pode ser preso por dívida, tanto o depositário infiel quanto o devedor de pensão alimentícia, certo? Porém, o que acontece? Nós temos aqui um choque da nossa Constituição com o CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos disse que só é permitido a prisão por dívida se for por dívida de pensão alimentícia. Depositário infiel não. E a nossa Constituição vem e diz que pode tanto o depositário infiel, né, quanto o devedor de pensão alimentícia. E aí que veio o senhor S. Eu vou tentar escrever com essa caneta aqui, que é impossível. O senhor S. T. Ixi. O senhor S. T. Não deixa não. Deixa não, a canetinha é ruim para escrever. O senhor STF, certo? O senhor STF veio e determinou que realmente não pode o indivíduo, na prática, ser preso por ser depositário infiel, por depósito infiel. Certo? Então, o depositário infiel não pode ser preso, somente realmente o devedor de pensão alimentícia, certo? O STF veio e trouxe luz, né? Trouxe luz a esse caso, beleza? Ok? Então, é isso, você tem que prestar atenção. Se a sua questão, se a sua prova estiver pedindo segundo a Constituição de 88, aí você vai ter que marcar tanto o depositário infiel quanto o inadimplente de pensão alimentícia, ok? Porém, se falar de regra geral, se falar de STF, ou seja, se falar de também direitos humanos, certo? Você vai lembrar que é apenas a prisão civil por dívida, é apenas por dívida de pensão alimentícia, ficando excluído a prisão civil por dívida do depositário infiel, beleza? Então você vai prestar atenção o que a sua questão está querendo. Aqui está claramente falando do KDH, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Então a gente sabe que segundo o KDH e segundo o STF, o depositário infiel, ele não pode. Então o item A está incorreto, certo? O item A está incorreto. Vamos para o item B. Apenas se admite a prisão civil por dívida no caso do inadimplemento de obrigação alimentar. Foi o que eu acabei de explicar. Segundo a Convenção Americana e segundo também o STF, se permite prisão civil por dívida apenas em caso de inadimplemento de obrigação alimentar. Gabarito da nossa questão é para ser o item B, mas para não ter nenhuma surpresa, leremos as demais questões. Item C diz: a pessoa detida não tem o direito de recorrer a um juiz para que este decida sobre a legalidade da sua prisão. Incorreto. Uma pessoa, certo, detida, ela tem sim o direito de recorrer a um juiz e o juiz vai decretar
se o juiz vai determinar se a sua prisão é legal ou se é ilegal. Se ela for ilegal, ela deve ser relaxada imediatamente, ok? Então o item C também está incorreto, beleza? O item D diz: é permitida a detenção por motivos arbitrários, desde que autorizada por chefe de polícia local. Não é permitido detenção por motivos arbitrários, não, certo? Ok? Então o item D também está incorreto. Realmente o gabarito da nossa questão é o item B. Comentário: item B está correto. Artigo 7º, item 7 da KDH, Convenção Americana de Direitos Humanos, veda a prisão por dívida, trazendo apenas uma exceção. Qual é a exceção? A obrigação alimentar. Isso ensejou a edição da súmula vinculante 25 do STF, que tornou ilícita a prisão do depositário infiel no Brasil. Ok, pessoal? C e D estão incorretas. O artigo 7º proíbe a prisão arbitrária, beleza? Item 3. E assegura o direito de recurso judicial sobre legalidade da prisão, certo? O chamado habeas corpus. Não é isso? Beleza? Ok. É isso aí, pessoal. Lembre de se inscrever no canal e dar aquele joinha para incentivar e ajudar aí o vídeo. E vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Acerca das garantias judiciais estabelecidas no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que culminou no Pacto de São José da Costa Rica, certo? A convenção foi praticamente a reunião que acabou formando o Pacto de São José da Costa Rica, certo? Então, quando a questão falar de Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto de São José da Costa Rica, estará se referindo praticamente à mesma coisa, certo? Então, o item A diz: o acusado tem o direito irrenunciável de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha. E aí, pessoal, vocês acham que o item A está certo ou errado? Vamos para o item B. O item B diz: a confissão do acusado é válida mesmo quando obtida mediante coação física ou psicológica. Pessoal, coação física ou psicológica é praticamente tortura. É quase uma tortura. E o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, ele veda a tortura. E ele veda que a pessoa possa arrancar uma certa confissão por meio de coação física ou psicológica, porque subentende-se que a pessoa não está realmente se entregando, né? Ela está pedindo, como a gente diz, arrego, né? Ela está pedindo arrego e confessando para poder cessar a peia, meu amigo. Então, é claro que isso não é permitido. Então, o item B está incorreto, certo? O item C diz: o processo penal deve ser obrigatoriamente secreto em todas as suas fases, vedando-se o acesso da defesa. O processo penal, pessoal, processo penal, ele não é obrigatoriamente secreto, não, certo? Ele não é obrigatoriamente secreto, não. O ato secreto do processo penal é uma exceção. O processo penal, em regra, ele é público, certo? Em regra, o processo penal é público em todas as suas fases, certo? A defesa, ela tem sim acesso ao processo penal, ok? Quando que o processo penal vai ser secreto? Quando for necessário para a justiça ou para a garantia de direitos de menores de idade. Aí sim o processo pode ser secreto, certo? Mas a regra é que o processo penal ele é público, beleza? Então o item C está incorreto. O item D diz: o réu absolvido por sentença transitada em julgado
pode ser submetido a novo processo pelo mesmo fato, caso surjam novas provas contra ele. O bis in idem. Pessoal, lembrando que o que é sentença transitada em julgado? Mais uma vez falando, já falei bastante isso lá nos cursos do Operação GCM. Não lembro se eu já falei aqui no YouTube, mas vou falar novamente. Mas vou falar agora. Sentença transitada em julgado é uma sentença que não cabe mais recurso. É uma sentença irrecorrível. Ou seja, o martelo já foi batido e já foi decidido, não tem mais para onde recorrer, certo? Então, quando um réu ele é absolvido, como o item diz aqui, um réu é absolvido e a sentença é transitada em julgado, ou seja, já passou por todas as fases e não cabe mais recurso de maneira nenhuma, ele não pode ser submetido a novo processo pelo mesmo fato, caso mesmo que surjam novas provas contra ele. Certo? Então, grave isso. Se um réu ele foi absolvido por sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso, foi definitivamente a decisão do juiz. Então, ele não poderá ser julgado pelo mesmo processo novamente, mesmo que surja ainda novas provas contra ele. Ok? Entendeu? Então, o item D está incorreto. Realmente, o gabarito da nossa questão é o item A. O acusado tem o direito irrenunciável de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha. Ok? Esse direito, pessoal, é irrenunciável. Por quê? Porque os direitos humanos, eles são irrenunciáveis, eles são inalienáveis, certo? O indivíduo não pode renunciar as suas garantias de direitos humanos, certo? Ele não pode alienar os seus direitos humanos, ou seja, vender, trocar, não pode. É inalienável, é irrenunciável, é imprescritível, ou seja, pode passar o tempo que passar, os seus direitos permanecem, eles não têm um prazo de prescrição, certo? Ele é imprescritível, irrenunciável, inalienável, os direitos humanos, entendeu? Então o indivíduo ele não pode renunciar, certo? Ter um defensor público, ou ele mesmo se defender, ou ele ter um defensor público. Ele não pode renunciar a esse direito. É um direito que todo ser humano tem. Se você estiver respondendo um processo, né, e esse processo exigir defesa, você tem que ou você se defender, ou então ter um defensor, certo? E isso é irrenunciável. Você não pode renunciar a esse direito, assim como os demais direitos humanos, ok? Então, o gabarito é o item A. Vamos lá, comentário detalhado. O item A está correta. O artigo 8º, item 2, D e E do Pacto de São José assegura o direito do acusado de defender-se pessoalmente ou ser assistido por defensor de sua escolha ou fornecido pelo Estado, certo? O item B está incorreta. A confissão só é válida se feita com coação se feita sem coação de qualquer natureza, certo? A confissão só é válida sem coação, beleza, pessoal? O item C diz, o item C é incorreto, né? O processo penal deve ser público, certo? A regra é que o processo penal seja público, certo? Salvo, agora a exceção, salvo exceções legais para preservar a justiça ou o interesse dos menores, ok? Item D está incorreto. O CADH, o KDH, Convenção Americana de Direitos Humanos, proíbe expressamente a dupla persecução penal pelo mesmo fato. Vedação ao ne bis in idem, certo? Ok?
Questão de número 3. Considere o regramento do KDH referente ao direito à vida e ao direito de resposta. Item A. Os países que já aboliram a pena de morte podem restabelecê-la mediante aprovação por maioria absoluta de seus parlamentos. Já vou adiantando que o item A está incorreto, meu amigo. Item A está incorreto. Por quê? Porque os países signatários, os países que aceitaram, certo? Que abraçaram, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, aderiram ao Pacto de São José da Costa Rica, eles não podem, certo, restabelecer uma pena de morte que já foi abolida. A partir do momento que um Estado, né, um país, ele acata, ele abraça, ele vai aderir ao Pacto de São José da Costa Rica, não pode criar uma aprovação de lei, certo, para a pena de morte, certo? Países que tinham já a pena de morte antes de aderir ao tratado, eles continuaram, certo? Poderia continuar. Agora, os países que aderiram ao tratado, após a aderência do tratado, eles nem podem retornar a uma pena de morte que já foi abolida e nem criar novas penas de morte, não, certo? Ok? Aí eu lhe faço uma pergunta. O Brasil tem pena de morte ou não? E aí, se caísse isso na sua questão, o Brasil tem pena de morte ou não? O que você marcaria? E aí? Pessoal, o Brasil tem sim pena de morte, certo? É isso mesmo, o Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada e essa morte deverá ser executada por meio de fuzilamento. Ok, pessoal? Então, é uma exceção? É uma exceção. A regra é que aqui no Brasil não tenha pena de morte, porém, tem uma exceção, que é em caso de guerra declarada. Beleza? Ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá para o item B. O direito de resposta ou retificação é assegurado a toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas por meio de difusão legalmente regulamentadas. O direito de resposta, pessoal, ou de retificação, né, que é corrigir, certo? É assegurado a toda pessoa, certo? Atingido por informações inexatas ou ofensivas, emitida por meio de difusão legalmente regulamentadas. Ok? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela vem ter uma reportagem na televisão sobre uma pessoa e essas informações lá na televisão são inexatas ou ofensivas, a pessoa a qual estava sendo tratada essas informações, ela tem sim o direito de resposta, de responder publicamente, certo? Inclusive pelo próprio meio de transmissão, ou de exigir que a transmissora faça a retificação, certo? Ok? Eu estou usando exemplo a emissora, né? Mas pode ser outras coisas também, pode ser um rádio, né? Pode ser, enfim, certo? Pode ser até mesmo na internet. O indivíduo aí tem o direito de resposta ou de retificação, se as informações forem inexatas ou ofensivas. Ok? Então o item B está aparecendo o nosso item, mas vamos ver os demais. O item C diz: a pena de morte pode ser aplicada para crimes políticos ou conexos. E aí? A pena de morte pode ser aplicada para crimes políticos ou conexos? É errado, pessoal. O item C está incorreto, porque não pode ter pena de morte para crimes políticos, certo? Não pode ter pena de morte para crimes políticos e nem para os crimes conexos, que são aqueles crimes que têm conexão com a política, são crimes conectados, ligados a políticas. Então não pode ter pena de morte nem para os crimes políticos e nem para os crimes conexos. Ok? Então o item D diz: o CDH autoriza a aplicação da pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do crime, constatava com menos de 18 anos
errado, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos não autoriza a aplicação da pena de morte para menores de 18 e nem para mulheres em estado de gravidez e também nem para maiores de 70 anos, ok? Beleza? Então o item D também está incorreto. Gabarito da nossa questão é o item B. Comentário. O artigo 14, item 1 do CADH estabelece expressamente o direito de resposta ou retificação. O A e C estão incorretas, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos adota o princípio da proibição de retrocesso, o efeito cliquet. Os estados que aboliram a pena de morte não podem restabelecê-la. Ela nunca pode ser aplicada a crimes políticos, ok? O item D está incorreto, né? Veda a aplicação da pena de morte a menores de 18 anos ou maiores de 70 anos de idade, bem como mulheres em estado de gravidez. Ok? Questão de... vamos já para a questão de número 4, né, pessoal? Eu vou tomar um gole de água aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. Tanto o PIDCP quanto o CADH asseguram os direitos políticos dos cidadãos. De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 23, a lei pode regulamentar o exercício dos direitos políticos exclusivamente em virtude de razão de... Item A diz idade, nacionalidade, capacidade, idioma e condenação por juiz competente em processo penal. O item B diz renda mínima, nível de escolaridade, filiação partidária obrigatória e gênero. O item C diz opinião política, raça, classe social e crença religiosa. O item D diz decisão administrativa discricionária emitida por autoridades policiais. Pessoal, o gabarito da nossa questão é o item A. Ok? A lei ela pode regulamentar o exercício dos direitos políticos, exclusivamente em virtude de razões de idade, nacionalidade, capacidade do indivíduo, o idioma e condenação. Isso por meio de um juiz competente em processo penal. Ok? As demais estão todas incorretas, né? Renda mínima, nível de escolaridade, né? Renda mínima, filiação partidária, né? Opinião política, raça, gênero, tudo isso estão incorretas as demais questões, ok? Então vamos para o comentário com gabarito item A. A está correta. O artigo 23, item 2 do CADH prevê um rol taxativo, ou seja, é exatamente o que está escrito no texto constitucional. Então, a lei só pode regulamentar o exercício dos direitos políticos e do voto por razões de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou por condenação. Isso por meio de um juiz competente em processo penal. Certo? Ok. B, C e D estão incorretas. Qualquer restrição baseada em renda, classe social, raça ou ato discricionário é ilegal e configura discriminação incompatível com os tratados. Questão de número 5, a última questão deste vídeo, diz o seguinte: a relação entre o Estado Democrático de Direito, direitos humanos e cidadania exige a submissão do poder estatal às leis e ao respeito às garantias individuais. Sobre esse tema, o item A diz: no Estado Democrático de Direito,
A atuação dos agentes de segurança pública, incluindo guardas municipais, é pautada pelo princípio da legalidade, devendo zelar pelo exercício dos direitos de cidadania e da população. Pessoal, você tem dúvida que essa questão está correta? Olha, no Estado democrático de direito, a atuação dos agentes de segurança pública, incluindo os das guardas municipais, é pautada por qual princípio, pessoal? O princípio da legalidade. O agente só pode fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina, certo? Ok? Diferente do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ok? Então, realmente, os agentes de segurança, incluindo a guarda municipal, é pautado pelo princípio da legalidade, certo? E eles devem zelar pelo exercício dos direitos de cidadania da população. Ok? Papel da guarda municipal também, assim como os demais agentes de segurança, zelar pelo exercício dos direitos de cidadania da população. Gabarito da nossa questão é o item A. O item B diz: o conceito de cidadania resume-se exclusivamente ao ato de votar no dia das eleições? Errado. O conceito de cidadania, pessoal, se refere ao indivíduo que está em dias com as suas obrigações e os seus direitos civis, políticos e sociais. Este é o conceito de cidadania, quando um cidadão está em dias com os seus direitos civis, políticos e sociais. Ele é um cidadão. Beleza? Então, o item B está incorreto, porque ele diz apenas votar no dia das eleições. Votar é um dos exercícios da cidadania, certo? Mas não exclusivamente, ok? É apenas um dos exercícios da cidadania. O item C diz: a preservação do Estado democrático de direito autoriza a suspensão permanente das garantias fundamentais pela autoridade municipal. Incorreto, certo? A preservação do Estado democrático de direito, ela autoriza suspensão permanente das garantias fundamentais. Primeiro que não é permanente, certo? Autoriza suspensão? Sim, pode ter alguma suspensão de garantias fundamentais, dos direitos, das garantias fundamentais? Sim, pode. Pode ter uma suspensão, certo? É algo temporário, não permanente, certo? E ela tem que ser feita por meio de quem? Do presidente e do Congresso Nacional, como, por exemplo, o estado de sítio, certo? Que é quando o presidente, junto com o Congresso Nacional, decide isolar, por exemplo, uma determinada área, como uma fronteira, e impedir temporariamente, suspender, temporariamente, o direito fundamental que a pessoa tem de ir e vir, o seu direito de locomoção. Então, esse direito ele pode ser suspenso temporariamente em alguns casos, mas, como eu falei, tem que ter a manifestação, a declaração de interesse do presidente e a aprovação do Congresso, beleza? E é temporário e não permanente. Ok? Então o item C está incorreto. Beleza? O item D diz: os direitos humanos e a cidadania são conceitos opostos, uma vez que a cidadania protege apenas os estrangeiros e os direitos humanos atendem exclusivamente aos nacionais. Errado. Certo? Direitos humanos e a cidadania não é apenas para os estrangeiros e direitos humanos apenas para os nacionais, não, certo? Realmente, o gabarito da nossa questão é o item A. Comentário: o item A está correto. A A está correta. No Estado Democrático de Direito, o poder público e seus agentes estão estritamente subordinados à Constituição e às leis. A missão da Guarda Municipal é proteger os bens, serviços e instalações, certo? Mas também atuar como agente de garantia dos direitos e da cidadania. O item B está incorreta. A B está incorreta. Cidadania é um conceito amplo que abrange direitos civis,
políticos, sociais e o dever de participação comunitária. O item C e D estão incorretas. Autoridades municipais não podem suspender garantias constitucionais e direitos humanos, direitos humanos ou cidadania são conceitos complementares. Certo? É isso aí, pessoal. Eu gostaria de falar para vocês que está começando, foi dado início à Operação GCM Geral, meu amigo. É isso aí, você que está se preparando para o concurso ou para os concursos das guardas municipais, você não pode ficar de fora. Este curso custa apenas R$ 59,00, meu filho. R$ 59,00. R$ 59,00. Por apenas R$ 59,00, você vai ter acesso durante 2 meses, certo? R$ 59,00 para ter acesso durante 2 meses, meu filho. Sai por R$ 29,50 a mensalidade, certo? Para você ter acesso a videoaulas, os batidões de questões, né? E os PDFs, ok? Comentados, certo? Este curso visa o quê? Visa preparar você que está buscando a base fundamental, a base que está presente em todos os concursos das guardas municipais, a base que sempre cai nos editais. Então lá no Operação GCM Geral você vai ter o que? Português, você vai ter matemática com raciocínio lógico, informática, você vai ter direitos humanos, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, você vai ter legislação extravagante e você vai ter o Código de Trânsito Brasileiro. Não sei se eu esqueci de mais alguma aqui, mas todas essas que eu citei você vai ter, certo? Por meio de videoaulas, né, no batidão de questões e os PDFs comentados. Ok, pessoal? Por apenas R$ 59,00, certo? Então não fique de fora, não perca tempo, o link estará aqui nos comentários fixados, ok? É isso aí, pessoal, valeu. E tenho também um lembrete, né? Você aí que vai fazer a prova de São João del Rei, você que vai fazer a prova de São João del Rei, aí em Minas Gerais, né? Logo estaremos com Operação GCM São João del Rei, ok? Tá certo? Valeu, pessoal, aguardo vocês na próxima videoaula.